Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje abordaremos um dos elementos mais importantes do texto dissertativo e argumentativo. Falaremos sobre tese. O que é tese? Qual a importância desse elemento para a redação? Vamos descobrir? Pois bem, eu diria a vocês que a tese é a essência do texto dissertativo e argumentativo, pois se você tiver que resumir o seu texto em uma única frase, seria a tese. Ela traz uma opinião, um ponto de vista sobre o tema, oferece um posicionamento crítico, deixando claro se o autor é contra ou a favor ao tema. Para compreendermos melhor esse elemento tão importante no texto dissertativo argumentativo, vamos analisar 4 tipos de tese. Tese por declaração inicial, por definição, divisão e alusão histórica. A tese por declaração inicial ela é construída a partir de frases afirmativas ou negativas. Vejamos. A prática de exercícios físicos diminui a incidência de câncer. Notamos que o autor do texto deixou claro seu posicionamento sobre o tema, colocando-se a favor. Já no exemplo 2, a corrupção não deve ser incentivada por nossa negligência política, o autor do texto construiu sua tese por meio de uma declaração negativa, colocando-se contra ao tema corrupção. Mais outro tipo de tese, tese por definição, ela trata de uma breve definição, apresenta um conceito sobre o tema. Vejamos. Viver é um ato de coragem, ler é um ato que vai além da decodificação das palavras, a educação pública de qualidade é um direito básico negligenciado pelo governo. É comum, nesse tipo de tese, a utilização do verbo ser, conjugado na terceira pessoa do singular. Foi o que ocorreu nessas 3 ilustrações de teses. Outro tipo de tese é a tese por divisão. Nesse tipo de tese, o autor utiliza o recurso de separar o assunto, em 2 partes. Para isso, pode-se utilizar de frases comparativas ou frases contraditórias. Vamos analisar alguns exemplos. É possível analisar a prática de exercícios físicos sobre 2 aspectos: manutenção da saúde e estética. O crescente número de casos de violência contra a mulher é devido à falta de cumprimento das leis e à falta de prevenção com projetos educacionais que transmitam esses recursos básicos. Notamos que as teses foram construídas a partir do recurso de divisão. Outro tipo de tese é a tese por alusão histórica. Trata-se de uma retomada de fato histórico relacionado ao tema. Vejamos. Após a queda do Muro de Berlim, acabaram-se os antagonismos leste e oeste e o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização. Notamos claramente que o autor do texto fez uma retomada ao fato histórico da queda do Muro de Berlim e construiu sua tese sobre o tema globalização. Agora, eu vou apresentar para vocês, já que conhecemos os 4 tipos de tese, vocês vão ficar à vontade para poder escolher aquela que mais se adequa à produção de vocês, para construir e desenvolver o texto dissertativo de vocês. Eu vou apresentar para vocês esse projeto de texto dissertativo. É uma sugestão que vocês poderão utilizar como rascunho para criar os textos dissertativos de vocês. Então, o primeiro passo que devemos fazer é analisar o tema. Qual é o tema do texto? O que é que ele está pedindo? O que é que ele está exigindo? Então, eu vou lá, no meu rascunho, coloco o meu tema. Dentro desse tema, qual é o problema? Qual é a problemática? Eu vou lá e escrevo a problemática. E vou também deixar claro a minha tese. Qual a tese? Qual o meu posicionamento? O que é que eu vou defender dentro desse tema? Então, com esses 3 tópicos, eu construo o rascunho da minha introdução. Aí vou para o rascunho do meu desenvolvimento. Quais são os argumentos que eu tenho em defesa dessa tese que eu escolhi? Então, eu vou escolher vários argumentos. Eu tenho um dado estatístico que eu posso utilizar. Tem uma citação, eu tenho um filme, eu tenho uma letra de uma música, eu tenho um fato histórico, eu tenho uma reportagem. Vou listar todos os argumentos que eu tenho. Porém, desses argumentos, eu vou escolher 2 para produzir 2 parágrafos de desenvolvimento, com o argumento 1, o argumento 2. Vou escolher os argumentos mais relevantes, aqueles que eu considero mais importantes. Ao construir o meu rascunho de desenvolvimento, eu vou para o meu rascunho de conclusão. No meu rascunho de conclusão, eu vou dar uma retomada para o problema que eu coloquei lá na introdução. Vou criar uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para este problema.
não esquecendo que deve estar presente nessa proposta de intervenção a resposta para 4 perguntinhas básicas: o que eu vou resolver, quem vai resolver, como vai resolver e para que vai resolver. Após colocar nesse ponto, eu vou para a reafirmação da minha tese. Vou finalizar, né, o meu rascunho com a reafirmação. Como é que eu vou reafirmar essa tese? E após construir todo esse projeto, está lá no meu rascunhozinho, tudo bonitinho, eu vou começar a produzir o meu texto dissertativo, argumentativo, organizando todas essas ideias em forma de texto. Desenvolver o meu texto para que eu possa, né, alcançar aí uma nota boa no Enem neste ano. É isso aí, pessoal, finalizando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido os assuntos, né, aqui abordados. Quero dizer a vocês que qualquer coisa eu estou disponível para tirar dúvidas de vocês em minhas redes sociais, é só me procurar. E por hoje é só, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.